Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Queremos gravar outro vídeo de escatologia, o segundo vídeo de escatologia no canal Teologia Aprenda Mais. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, e compartilhe nossos vídeos. Tem muitos vídeos aí gravados, entendeu? E você pode estar acessando a nossa playlist, nossa biblioteca digital aí com todos esses vídeos, tá? E apreciar e pegar o bom e crescermos na graça e no conhecimento. Nesse segundo vídeo de escatologia, eu quero falar sobre as duas ressurreições, tá? As duas ressurreições. Vamos analisar dentro da luz da Bíblia, Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar os versículos que eu estou citando também no vídeo que você for assistir. A primeira ressurreição é a da vida, como registrada lá em João, capítulo 5, versículo 29, a parte A. E contempla Cristo e as primícias dos que dormem, tá? Então temos aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 23, que fala também da ressurreição de Cristo. Os santos que saíram do sepulcro depois da ressurreição de Cristo, Mateus 27, 52, 53, o significado desse evento é o prenúncio profético de que a morte e a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição gloriosa da sua segunda vinda. A ressurreição de Cristo foi a derrota da morte. Os que são de Cristo no momento do arrebatamento, 1 Coríntios capítulo 15, 23, 1 Tessalonicenses 4 e 16, vão ser arrebatados. E as duas testemunhas, durante a grande tribulação, Apocalipse capítulo 11, versículo 11, vão ser ressuscitadas também, depois de 2 dias, 3 dias. Os mais da grande tribulação que ressuscitarão antes do milênio, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Esse texto diz: esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Observe, primeira e não a última. Não, observe, primeira e não única, tá? E não única. Novamente eu vou colocar Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6, Não, Apocalipse, desculpa, capítulo 20, versículo 4 a 6. Esse texto diz: esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Vamos colocar a observação: primeira e não única, e não única, e não única. Outra questão também precisa que a gente possa analisar, entendeu? A segunda ressurreição. Segundo a palavra de Deus, as ressurreições dos salvos e perdidos ocorrerão em uma ocasião bem diferente. Embora seja mencionada juntamente em algumas passagens, como Daniel capítulo 12, versículo 2. É o primeiro texto que nós temos aí que fala de duas ressurreições, lá Daniel 12 e 2. Aí depois vem no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 28 e 29, que fala das duas ressurreições. O texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 6, é suficientemente claro acerca dessas duas ressurreições, separadas por um espaço de 1000 anos. Vamos lá. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É a questão do milênio. Outra questão muito importante também que nós vamos analisar é o que? Portanto, a segunda ressurreição é a da condenação. Isso está em João capítulo 5, versículo 29, parte B. A da vida está na parte A do versículo. E ocorrerá depois do milênio, antes do juízo final. Os mortos que não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, Apocalipse 25, ressuscitarão para o julgamento do trono branco. E deu mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Capítulo 20, versículo 13. Outra questão também que vamos analisar aqui também é o estado intermediário, a doutrina do estado intermediário, A doutrina do estado intermediário que não é purgatório. Dentro do estado intermediário, esse período entre a morte e a ressurreição.
dentro do estado intermediário. O espírito e a alma dos mortos encontram-se hoje em um lugar intermediário, aguardando a ressurreição, isto é, separadamente, conforme a condição da pessoa, salva ou perdida. Consoante a explanação a seguir, todas as pessoas, ao morrerem, salvas ou perdidas, ficam sob o controle de Deus. Eclesiastes 12, versículo 7, Mateus 10, 28, Lucas 23, 46. Os salvos são levados ao paraíso, ao céu. Quando o crente hoje morre, a pessoa morre em Cristo, ela vai para o paraíso que está no céu, conforme está registrado em 2 Coríntios. 2 Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 12, Filipenses 1, 23 e 1 Pedro 3, 22. E os ímpios vão para o Hades, né? O Hades, Sheol, Hades, um lugar de tormento, né? Aquela questão lá do Lázaro, que eu fiz um vídeo, Lázaro e o rico, né? Lázaro foi para um local de consolo, de descanso, que é o seio de Abraão, e o rico foi para um local de tormento terrível. Quem morre sem Cristo hoje vai para o Hades, e quem morre em Cristo vai para o paraíso, que está no terceiro céu. Outra questão também é o seguinte, que vamos analisar, né? O inferno final ainda está vazio, sim. Embora em algumas passagens o vocábulo grego Hades tenha sido traduzido para o inferno, os estudiosos da Bíblia não devem se confundir, julgando que Hades e inferno sejam os mesmos lugares. Olha lá, o inferno mesmo é chamado de lago de fogo, né? Em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, fogo eterno, né? Tormento eterno. Em Mateus 25, 46 é Guiena, né? Guiena. E acerca desse lugar Jesus disse, não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no Guiena, a alma e o corpo. Mateus 10 e 28, um lugar terrível. Vamos pensar assim, quando a pessoa faleceu, o homem é um ser biforme, tem duas formas, biforme, o homem é um ser biforme, tem duas formas, uma forma imaterial, que é o espírito e a alma, e a forma material, que é o corpo. Quando a pessoa morre, o corpo dele vai para a sepultura, né? O corpo dele vai para a sepultura. A parte material, que ele morreu em Cristo, né? Que ele morreu em Cristo, ele vai para o paraíso, vai para o céu. E se ele não morreu em Cristo, morreu descrente, etc., no sacrifício vicário de Cristo, ele vai para o Hades, né? Esse inferno provisório, vamos dizer, esse lugar provisório, esse tormento provisório para depois do juízo do tribunal de Cristo, ele vai no tribunal, depois do juízo final, ele vai ser lançado no lago de fogo. Então, a parte material dele vai para esse lugar. Então, quem morreu, ou foi para o céu, ou foi para o Hades, está na sua condição parcial, né? Ele não está lá espírito, alma e corpo. Essa condição completa vai ocorrer depois do arrebatamento da igreja, né? Que ele vai estar na sua plenitude, espírito, alma e corpo. Tá? Então, quem está vivo está esperando o arrebatamento da igreja. Quem faleceu, entendeu? Está na sepultura, está esperando a ressurreição do corpo, né? Para se vestir desse corpo glorificado, desse corpo incorruptível, assim como Cristo teve o dele. Ok? Então, analisando mais acerca do tribunal, vamos falar um pouquinho sobre o tribunal de Cristo. A sequência do julgamento, logo após o arrebatamento, ocorrerá ainda nos ares. O tribunal de Cristo, é importante não confundirmos esse julgamento com outros mencionados nas páginas sagradas, né? A distinção entre eles se dá em razão de 4 aspectos diferenciados, né? Os participantes, o local e o tempo e o resultado de cada um, né? O tribunal de Cristo é para a questão de julgar, a questão das nossas obras, do nosso serviço aqui na terra, e não questão quem vai ser salvo ou não. Isso, quem está lá porque foi salvo, né? Foi arrebatado e faz parte do arrebatamento da igreja. Temos outra questão de vários julgamentos que apresenta, né, na Bíblia, né? Vamos colocar o primeiro julgamento, o julgamento do pecado. Isso vamos falar sobre, que a Bíblia fala de vários julgamentos, né? Vários julgamentos. O tribunal de Cristo é um. Vou falar sobre esse julgamento que a Bíblia fala de julgamento. Tem a questão, isso não é o tribunal de Cristo, não. Tá? Eu vou falar sobre outro julgamento que a Bíblia fala de julgamentos, dentro da Bíblia. Né? Tem o julgamento do pecado original. Jesus na cruz recebeu em seu corpo a sentença divina, morrendo por todos os pecadores, né?
Foi um dos primeiros julgamentos. O segundo julgamento, né, julgamento dos pecados atuais dos crentes. Cada salvo deve fazer um auto-julgamento, confessando seus pecados e colocando-se diante do Senhor e da igreja. O tribunal, o terceiro julgamento que a gente vai agora analisar, o tribunal de Cristo. Todos os salvos arrebatados serão julgados pelas suas obras para receber ou não galardão. O quarto julgamento, o julgamento de Israel. A nação israelita será julgada durante a grande tribulação. Daniel 12:1. O quinto julgamento, o julgamento das nações. Todas as nações serão julgadas antes da instalação do milênio. O julgamento do diabo e suas hordas. Satanás será julgado em instante final, né? Pois já foi condenado por antecipação e lançado no inferno, juntamente com seus emissários, após a sua última e rápida revolta, que se dará logo após o milênio. O sétimo julgamento, né? O trono branco. Esse é o último grande julgamento, o juízo final, para condenar todos aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. Outra questão também precisa, né? A questão do tribunal de Cristo. Agora vamos focalizar novamente no tribunal de Cristo. Como tem esses 7 julgamentos, vamos falar agora somente do tribunal de Cristo. A doutrina, vamos lá, a doutrina do tribunal de Cristo, né? Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão, tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É o julgamento do servo de Deus quanto às suas obras na terra, tá? 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10. Conquanto a nossa salvação seja pela graça de Deus, fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 19. Não seremos julgados quanto à nossa posição em condição de salvos, que temos em Cristo, sim quanto ao nosso desempenho como servo do Senhor. Há na igreja do Senhor, né, servos inúteis, negligentes, maus e infiéis. Na parábola dos talentos, somente os servos bons e fiéis tiveram o seu trabalho reconhecido, aprovado e galardoado. Outra questão também que a gente vai analisar, uma coisa bem precisa, é o quê? O que são as bodas do Cordeiro? O que são as bodas, né? A doutrina das bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? Depois do tribunal de Cristo nos ares, os salvos se reunirão com o Senhor no céu. As bodas vai ser no céu. O tribunal de Cristo vai ser nos ares, tá? Onde ocorrerá as bodas do Cordeiro? O casamento entre Cristo e a igreja. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, né, que vai falar sobre esse texto. A porta estará aberta para uma grande multidão de santos que uma só voz brandarão. Aleluia, salvação em glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Apocalipse 19, versículo 1. Outra questão também é o seguinte, né, que eu quero falar sobre a questão da grande tribulação. Enquanto a igreja galardoada estiver adentrando as mansões celestiais a fim de participar das bodas do Cordeiro, já terá começado na terra o mais difícil período da história, a grande tribulação, através da qual a ira do Senhor, o justo juiz de toda a terra, se manifestará contra os ímpios e os adoradores da besta. Apocalipse capítulo 6, né, versículo 16 e 17, né, que fala sobre esses textos. Outra questão também que vai ocorrer também é a questão o Armagedon e a prisão de Satanás, a doutrina do Armagedon. No texto bíblico acima vemos que o próximo evento escatológico, logo após a chegada de Cristo, né, e seu exército à terra, é a batalha do Armagedon. A população do mundo estará reduzida no momento em que vai ocorrer essa grande batalha. Você pode abrir a sua Bíblia em Zacarias capítulo 12, versículo 9, Zacarias capítulo 14, versículo 16, Jeremias capítulo 50, versículo de número 20. Haja visto os vários juízos divinos derramados sobre a face da terra. O que é o Armagedon, né? O que é o Armagedon? Após os 7 anos de tribulações jamais vista e sentida na terra, haverá a batalha do Armagedon, que literalmente é o chamado Monte de Megido, né? De Megido, Monte de Megido, em Israel. Os exércitos da besta se unirão na planície de Armagedon contra o povo de Israel. Zacarias 12:1, Apocalipse 4. Outra questão também importante, né, é o julgamento das nações, né? As nações que sobreviveram ao Armagedon serão julgadas, né, imediatamente por Jesus, né? Esse julgamento não deve ser confundido com
o juízo final, trono branco, que se dará somente após o milênio. A questão do juízo das nações é baseada em Joel, capítulo 3 e 2, tá? Que está escrito sobre esse julgamento. E também nós colocamos também ele lá, a questão também que está registrada em Mateus, capítulo 25, onde que trata das nações ovelha, das nações bode, né? E dos amigos de Jesus que são Israel. As nações bode serão lançadas no fogo. E as nações ovelhas, né, vão ser separadas ali. Né? E outra questão também é a questão seguinte, né, o juízo final. O último de todos os julgamentos e do grande trono branco é conhecido como juízo final. Os termos grande e branco, né, alude a poder e glória, bem como a santidade e justiça do justo juiz, o Senhor Jesus Cristo. Stanley Rosta afirmou o seguinte, bem preciso: a glória do trono branco, né, é intensa. O universo físico não pode suster-se diante do fogo do julgamento. A terra atual, contaminada pela transgressão de Adão, foge da presença daqueles que se encontram no trono. A declaração: não se achou lugar para eles, ainda que os componentes do universo material deixarão de existir, será preparado para um novo céu e uma nova terra, em Apocalipse capítulo 21 e 38. Uma questão também dentro aqui que a gente vai analisar, né? Eventos que antecedem ao juízo final. Quais são esses eventos? A última revolta de Satanás. Depois de terminado o período do milênio, Satanás será solto para provar. Satanás será solto para provar, né, os que nasceram durante o milênio, que ainda não tiveram oportunidade de ter sua fé provada, né, diante das tentações malignas. Ele enganará as nações e elas não se renderam a Cristo. A prisão eterna de Satanás. Pela segunda vez, Deus vai mandar seus mensageiros poderosos prender o dragão, a antiga serpente, Apocalipse capítulo 20, versículo 2, que estava no abismo, Apocalipse capítulo 20, versículo 3, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Só depois da última rebelião do maligno, de sua prisão para sempre, é que será estabelecido o juízo final. O juízo final. Outra questão também é o seguinte, diante, né, que nós vamos analisar mais um pouquinho, voltando ao juízo final. Né? O que é e quando se dará o juízo final? Será o juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades em todos os tempos e lugares. De acordo com a Bíblia, o juízo final ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás nos eventos finais após o milênio, né? Depois de esse ter esmagado mais uma vez as nações, enganado as nações, né? Quem será o juiz? O Pai é o supremo juiz, né? Porém ele confiou ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo, toda a autoridade no céu e na terra. Está registrado em João capítulo 5, versículo 22 e 27, para você analisar. Jesus terá ao seu lado a igreja glorificada, Apocalipse 6, 2 e 3. Jesus, juntamente com sua igreja, há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, né? Outra questão também que devemos analisar é outra questão importante, quem terá de prestar conta ao justo juiz? Em 2 Timóteo 4, 1 está escrito que o Senhor Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos na sua segunda vinda e no seu reino. Os vivos no tempo desse julgamento final já terão sido julgados, exceto os sobreviventes do milênio. Mas observe que o juízo final é o julgamento dos mortos, termo que aparece em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 15. 4 vezes, né? Todos os mortos em pecado que ainda não tiveram sido julgados estarão em pé diante do trono branco. Quem serão eles, né? Os mortos que não ressuscitaram no arrebatamento da igreja. Os mortos durante a grande tribulação, na batalha do Armagedon, que não ressuscitaram antes do milênio. Os pecadores contumazes que morreram durante o milênio. Alguns dizem que os salvos também hão de ser julgados, mas isso contraria o que Jesus afirmou em João capítulo 5 e 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo. Tá? A igreja não vai ser julgada no juízo final. Isso é para os ímpios, porque aquele que já crê em Jesus já foi salvo, já é salvo, é o arrebatado, né? Mas passou da morte para a vida, ok? João capítulo 5, versículo 24.
questão importante para ser analisada, né? Outra questão importante para ser analisada é sobre, vamos lá, é a morte e o Hades darão aos mortos. Em Apocalipse 20, versículo 13. Está escrito que o mar dará aos mortos que nele há. Jesus também afirmou que vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. João 5, 28. Onde quer que estejam os pecadores ressuscitados para comparecer diante do trono branco. Segundo a palavra de Deus, a morte, Thanatos e o inferno, que a questão mais é o Hades, né, darão seus mortos, quais após o juízo final serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, 13. Todos os sentenciados, né, ao lago de fogo, no trono branco, serão pecadores já condenados. João capítulo 3, 18, 36. Haja visto o Hades ser um lugar de tormento onde o injusto guarda a sentença definitiva. Nenhuma alma salva em Cristo se encontrará no Hades, mas no paraíso. Né? Nesse caso, os mortos salvos durante o milênio, como já vimos, ressuscitarão antes do juízo final. Mas não para comparecerem diante do justo juízo como réus. Podemos entender melhor a frase, né, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Isso denota que os corpos e as almas dos perdidos que saíram do lugar onde estavam foram reunidas na segunda ressurreição e na condenação. Tá, João 5, 29. Depois de ouvirem a sentença do juízo, né, do juiz, serão lançados no inferno, propriamente dito, o lago de fogo. Outra questão também para se pensar também diante desse juízo final. Todo joelho se dobrará diante de Cristo. No juízo final todos estarão em pé ante ao trono. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, né? Mas haverá de se prostrar diante do juiz, do justo juiz, para receber a sentença final. Todos aqueles que não quiseram se prostrar diante do Rei dos Reis, antes da segunda vinda, durante a grande tribulação, por ocasião do milênio, estarão ali, onde terão pleno cumprimento que diz. Filipenses, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão ter que se dobrar diante do Rei dos Reis. Outra questão para se pensar também no texto é: grandes e pequenos serão julgados. Participarão do juízo final os mortos, considerados grandes e pequenos pelos homens, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Pois perante o Senhor não valerão títulos, posições sociais, ostentações nessa vida. Os adjetivos grande e pequeno estão relacionados à importância, prestígio e influência na terra, mas vão ter que comparecer. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Mas quanto aos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras, a todos os mentirosos, sua parte será no lago de fogo ardente, com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, a morte sem Deus, é a eterna separação de Deus. Outra questão que possamos pensar aqui analisado sobre esse juízo. No dia do juízo final serão abertos vários livros. Mas que livros são estes, né? Esses livros são uma representação do julgamento divino. Quanto aos livros abertos no último grande julgamento, pegamos uma citação aqui do pastor Antônio Gilberto no Calendário das Profecias, né? Quando que ele diz o seguinte, né? Antes desse livro se deve, né? O livro da consciência. A consciência, aprova e desaprova os nossos atos, vai ser aberto naquele dia. Romanos 2, versículo 15 e 9. O livro da natureza, né, também está aí. O céu foi feito, né, para o homem não ficar indesculpável, como está registrado em Romanos 1. Está aí toda a impressão digital de Deus na criação, de um Criador. O livro da lei, né, ora, a lei revela o pecado, né? Quem peca está transgredindo a lei. O livro do Evangelho, pregado, as boas novas de salvação. O livro da memória, né? Filho, lembra-te. Ainda deve uma alusão ao remorso constante do inferno. O livro dos atos dos homens, né? Está tudo registrado também. O livro da vida é o registro de todos os salvos de todas as épocas, né? Que vai estar lá. Segundo a palavra de Deus, neles foram registradas todas as ações boas e más, praticadas por todos os seres humanos, desde o início do mundo até o dia do julgamento. Apocalipse capítulo 20, versículo 1.
O julgamento de Deus terá como base os registros divinos que estão contidos nesses livros. Ninguém poderá dizer que foi julgado de maneira injusta, pois tudo estará registrado com precisão nesses livros. Tá? A própria consciência já é um livro terrível, né? É importante ressaltar que não seremos salvos pelas nossas obras, pois a salvação é unicamente pela fé e pela graça, é pelos méritos de Cristo. Outra questão precisa que nós temos que analisar, mas as nossas ações evidenciam a nossa conversão. Aqueles que já experimentaram o novo nascimento precisam demonstrar a nova vida em Cristo mediante seu futuro. Né? Futuro. Outra questão também importante para analisar também aqui nesse prisma, né? Qual a sentença que se dá lá, a sentença final. A palavra de Deus afirma que todos os que não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo e vão experimentar a segunda morte. Esses estarão eternamente separados de Deus. Quão terrível juízo há para aqueles que não receberam pela fé a salvação. A igreja precisa anunciar a todos a mensagem do Evangelho, ganhar pessoas para Jesus enquanto é tempo, claro. É a missão da igreja. Hoje é o tempo da oportunidade, o tempo da salvação, que sejamos como Noé, que pregou para a sua geração o juízo do Senhor. Muitos rejeitaram a mensagem de Deus, porém o dia da ira não tardou a chegar. Outra questão também que a gente pensa, né? A questão, como será o sofrimento no inferno? Alguns autores têm escrito livros com divinas revelações do inferno, mas tudo o que precisamos conhecer sobre o assunto está na Bíblia Sagrada. Sabemos que não se trata de um lugar de sofrimentos físicos, como os que conhecemos aqui, haja vista ter sido preparado para o diabo e seus anjos, seres espirituais, para se pensar. Os nomes do inferno, como vimos, dão a ideia de que será um lugar de terríveis e eterno sofrimento, fogo eterno, tormento eterno, lago de fogo. Meu Deus, tem misericórdia, né? E a Bíblia é muito cuidadosa em informar que o destino final dos perdidos é horrível. Vai além da imaginação humana, envolve tribulação, angústia, choro, ranger de dentes. É uma fornalha de fogo que resulta em prejuízo e destruição eterna. O seu fogo é por natureza inextinguível. É a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Não terão descanso. Nesse sentido que a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Eu quero parar aqui para falar no outro vídeo sobre o novo céu e nova terra. Shalom, até mais, até o terceiro vídeo.